ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Matthieu, capítulo 24, verso 6. Essas palavras de Jesus ecoam com uma urgência assustadora em nossos ouvidos nos dias de hoje, pois ao olharmos ao redor, vemos sinais claros de que os últimos dias estão se aproximando. O livro de Apocalipse, a última profecia da Bíblia, revela uma série de eventos cataclísmicos que precedem o retorno triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre essas profecias, 4 se destacam como as mais assustadoras e devastadoras. A primeira delas são os 7 selos descritos no capítulo 6 do Apocalipse. Quando esses selos forem abertos, presenciaremos a eclosão de uma série de desgraças divinas que se abaterão sobre a terra de maneira avassaladora: guerras, conflitos, fome e doenças assolando a humanidade. Esses são apenas alguns dos horrores que veremos quando os 4 primeiros selos forem rompidos. Imagine a angústia e o sofrimento que se espalhará pelo mundo à medida que esses eventos se desenrolam. Em seguida, temos a profecia dos 4 cavaleiros, uma visão aterradora que simboliza as forças do mal que se desencadearão sobre a terra: o cavaleiro branco da conquista, o cavaleiro vermelho da guerra, o cavaleiro negro da fome e o cavaleiro esverdeado da morte. Eles representam a destruição e a devastação que virão. A simples menção desses cavaleiros apocalípticos já nos enche de pavor, pois anunciam uma época de caos, violência e sofrimento como nunca antes visto. Nenhum canto do mundo será poupado dessa tempestade de juízos divinos. Se isso não bastasse, temos ainda 7 trombetas que desencadearão uma série de eventos cataclísmicos sobre a Terra, contaminação das águas e distúrbios cósmicos. Tudo isso fará parte dessa horrenda profecia. Imagine o terror de presenciar a natureza sendo subjugada por forças sobrenaturais enquanto a humanidade se debate em meio à dor e à angústia. Será uma época de tribulação e desespero como jamais vimos. Por fim, a profecia mais aterradora de todas são as 7 taças da ira de Deus. Quando essas taças forem derramadas, veremos a manifestação final e mais intensa dos juízos divinos sobre aqueles que rejeitaram a Cristo: úlceras malignas, mares e rios transformados em sangue, o sol queimando os homens com fogo intenso. Essa é a visão apocalíptica que nos aguarda. Será uma época de sofrimento e angústia indescritível, uma vez que Deus finalmente derramará sua ira sobre a rebelião da humanidade. Essas profecias do Apocalipse não são meras alegorias ou simbolismos. Elas são advertências reais e assustadoras sobre os eventos que precedem o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que esses sinais se intensificam, precisamos estar preparados espiritualmente, pois em 2025 as coisas podem ficar ainda pior. Como Jesus disse, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, mas isso não é o fim. Algo muito pior está por vir, a menos que nos arrependamos e nos voltemos para Deus, seremos apanhados nessa tempestade de juízos divinos. O que você gostaria de saber é que a humanidade está prestes a enfrentar uma série de julgamentos divinos que irão devastar o mundo como nunca antes visto. Essa é a realidade que o livro de Apocalipse revela em sua profecia dos 7 selos. Quando esses selos forem abertos, presenciaremos a eclosão de eventos cataclísmicos que irão sacudir os alicerces da civilização. Imagine, meus amigos, o horror que se abaterá sobre nós quando o primeiro selo for rompido e surgir então um cavaleiro montado em um cavalo branco, portando um arco. Esse é o símbolo da guerra e da conquista. Apocalipse 6, verso 1. Nesse momento veremos o desencadeamento de conflitos em escala global, com nações se levantando umas contra as outras. Guerras e violência se espalharão como um rastilho de pólvora, deixando um rastro de destruição e morte por onde passarem. E se você pensou que isso já era suficiente, aguarde até o segundo selo ser aberto. Surge então um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, carregando uma espada. Apocalipse 6, verso 3. Esse é o símbolo da violência e da guerra civil. Imagine, meus amigos, a humanidade se voltando umas contra as outras em uma onda de ódio e derramamento de sangue sem precedentes. Famílias serão destruídas, cidades dilaceradas serão reduzidas a escombros, e a dor e o sofrimento se espalharão como um câncer pelo mundo. Mas, infelizmente, a terrível profecia dos 7 selos não para por aí. Quando o terceiro selo é aberto, surge um cavaleiro montado em um cavalo preto, carregando uma balança. Apocalipse 6, verso 5. Esse é o símbolo da escassez e da fome. Imagine, meus amigos,
uma crise econômica global apocalíptica, com a inflação disparando e o acesso a alimentos e recursos básicos sendo severamente limitado. As pessoas serão obrigadas a lutar pela sobrevivência enquanto a fome e a miséria assolam a humanidade. E se você acha que isso não pode ficar pior, aguarde até o quarto selo ser aberto. Surge então um cavaleiro montado em um cavalo amarelo, carregando uma foice, Apocalipse 6, verso 7. Esse é o símbolo da morte e da devastação. Meus amigos, quando esse selo for rompido, presenciaremos uma pandemia devastadora com doenças assolando a humanidade. Imagine a angústia e o desespero das pessoas à medida que a morte ceifa vidas em uma escala nunca antes vista. Esses são apenas os 4 primeiros e piores selos das profecias, e já é o suficiente para nos encher de pavor. Quando esses juízos divinos são desencadeados sobre a terra, nada mais será como antes. Se você achou esses 4 selos aterradores, espere até ouvir sobre as 7 trombetas apocalípticas. Essa profecia do livro de Apocalipse revela uma série de juízos divinos que desencadearão eventos cataclísmicos sobre a Terra, deixando a humanidade à beira da completa devastação. Vamos falar sobre as 4 trombetas mais aterrorizantes. Imagine o terror que se abaterá sobre nós quando o primeiro anjo tocar sua trombeta. Nesse momento, uma terrível tempestade de granizo e fogo misturado com sangue cairá sobre a terra, destruindo 1/3 da vegetação. Pode você visualizar essa cena de terror? Imagine uma luta desesperada pela sobrevivência enquanto a natureza é subjugada por forças sobrenaturais. Nada escapará ileso des juízos divinos. E se você pensou que isso já era ruim, aguarde até o segundo anjo tocar sua trombeta. Nesse momento, algo semelhante a uma grande montanha em chamas será lançado ao mar, matando 1/3 das criaturas marinhas. Essa é uma profecia sobre desastres ecológicos que devastarão os oceanos e a vida marinha. Imagine a agonia de testemunhar a morte de seres vivos enquanto a poluição e a contaminação se espalham pelas águas. Mas, infelizmente, a terrível profecia das 7 trombetas não para por aí. Quando o 7º anjo derramar a última taça, presenciaremos a manifestação final e mais intensa dos juízos divinos sobre a terra e aqueles que rejeitaram a Deus. É uma visão que nos confronta com a santidade e justiça implacável do Altíssimo, que não pode tolerar o pecado por mais tempo. Imagine, meus amigos, a primeira taça sendo derramada e surgindo úlceras malignas e dolorosas sobre aqueles que possuem a marca da besta. Como está escrito em Apocalipse 16, verso 2, essas não serão simples feridas, mas sim chagas horríveis que irão atormentar as pessoas, causando uma dor excruciante e insuportável. Você consegue visualizar a agonia daqueles que foram atingidos por essas úlceras? Imagine a pele se desfazendo, a carne se decompondo, enquanto gritos de desespero ecoam por toda parte. Será uma tristeza terrível infligida sobre aqueles que escolheram servir a Satanás em vez de se renderem a Deus. E se você pensou que isso já era horrível o suficiente, aguarde até a segunda taça ser derramada. Nesse momento, o mar se transformará em sangue, matando todas as criaturas que nele vivem. Imagine a devastação ecológica que isso causará. Não haverá mais vida nos oceanos, apenas um mar vermelho de morte e destruição. Será o fim de uma parte essencial do nosso ecossistema, com consequências catastróficas para a humanidade. Mas a terrível profecia das 7 taças não para por aí. Quando a terceira taça for derramada, os rios e as fontes de água também se transformarão em sangue. Isso significa que até mesmo a água que bebemos estará contaminada e imprópria para o consumo. Imagine, meus amigos, a agonia de morrer de sede com a única fonte de água disponível sendo esse líquido vermelho e nauseante. A humanidade será forçada a enfrentar a pior sede imaginável, enquanto a vida se esvai lentamente. E se você acha que isso não pode ficar pior, a quarta taça é derramada. Nesse momento, o sol passará a queimar os homens com fogo intenso. Esse será um julgamento devastador sobre a humanidade. Imagine as pessoas sendo literalmente consumidas pelo calor abrasador, a pele se desprendendo, os gritos de dor ecoando por todos os lados. Será uma tortura sem fim, enquanto a natureza se volta contra a própria criação de Deus. Quando a quinta taça for derramada, o trono da besta será mergulhado em trevas, como diz em Apocalipse 16, verso 10. Não será apenas uma escuridão física, mas uma escuridão espiritual que irá atormentar as pessoas.
Visualizem a angústia daqueles que foram abandonados à completa escuridão, sem luz para guiá-los. Eles se debaterão em desespero, sem saber para onde ir, enquanto a dor e os sofrimentos consomem. Será uma tristeza terrível para aqueles que se renderam ao mal. E, neste momento, a sexta taça é derramada, o rio Eufrates será secado, preparando o caminho para os reis do Oriente, como escrito em Apocalipse 16, verso 12. Essa profecia aponta para um conflito apocalíptico no Oriente Médio, com as nações se reunindo para uma batalha final. Imagine a tensão e o terror que se abaterão sobre a região, enquanto os exércitos se preparam para o confronto decisivo. Será um cenário de caos e destruição sem precedentes, com a humanidade se dividindo em lados opostos, prontos para aniquilar uns aos outros. E no meio disso tudo, a ira de Deus se manifestará de maneira implacável. Finalmente, chegamos à sétima e última taça. Quando ela for derramada, haverá terremotos, relâmpagos e uma granizada gigantesca, como diz em Apocalipse 16, verso 17. Será o clímax da devastação, com a própria terra sendo abalada pelos juízos divinos. Imagine a agonia daqueles que testemunharem essa cena de terror, rochas caindo do céu, a terra tremendo sob seus pés, raios e trovões iluminando o céu. Será o fim de tudo como conhecemos, enquanto a humanidade enfrenta sua destruição final. Essas 7 taças da ira de Deus representam a manifestação final e mais intensa dos juízos divinos sobre a terra. Quando elas forem derramadas, não haverá escapatória, pois a santidade e a justiça de Deus serão reveladas em toda sua glória e terror. Aqueles que rejeitaram a Cristo e se entregaram ao mal sofrerão as consequências desses juízos avassaladores. Eles serão atingidos por doenças, fome, sede, calor abrasador, trevas opressoras e, finalmente, pela devastação total. Portanto, meus amigos, não se deixem enganar pelas promessas vazias deste mundo. Preparem-se espiritualmente, pois os dias finais estão próximos. Busquem refúgio em Jesus Cristo, o único que pode lhes conceder a vida eterna. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos abundantemente e até a próxima.